Olá, está no ar o nosso Papo de Mãe. Nós já conversamos aqui outro dia sobre o conflito entre carreira e maternidade. Hoje as mulheres podem investir na carreira e deixar para mais tarde a hora de ser mãe, principalmente graças aos avanços da medicina na área de reprodução humana. Antigamente era comum ser mãe aos 20, 25 anos, mas atualmente cada vez mais as mulheres adiam a primeira gravidez para depois dos 35. Segundo uma pesquisa internacional, cerca de 240 mil bebês nascem por ano no mundo graças a esses tratamentos. Os dados são de mais de 1.500 clínicas em 53 países. E será que existe a idade certa para ter filhos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Veja os destaques do Papo de Mãe. A Mariana é minha filha neta. Todo mundo que me vê pergunta se ela é minha netinha. Ser mãe depois dos 40, você acha que é mais difícil? Fisicamente, sim, há limitações, mas eu acho que psicologicamente é o melhor. Os tratamentos em clínicas particulares são tratamentos muito caros e aqui a gente oferece o tratamento totalmente gratuito, inclusive com fornecimento de medicações. Neste aparelho, o micromanipulador, o espermatozoide é colocado dentro do óvulo, é feito o embrião. Parece que os homens, pelo menos, estão mais conscientes, né? Acho que a pessoa mais velha está mais estabilizada financeiramente, vai poder criar o filho com as melhores condições. Agora, se eu queria conhecer vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Eu sou a Evelyn, tenho 4 filhas e sou empresária. E as 4 estão aqui? As 4 estão aí. Você tem gêmeos também? Tenho gêmeas, tive uma que tem 8 anos, aí tenho as gêmeas que tem 6 anos e tenho uma pequenininha de 4 anos. E o seu nome qual é? Meu nome é Clóris, eu sou mãe de trigêmeos, tive 2 meninas e um menino, só que perdi a Ana Luísa com 1 mês depois. Então, estou com um casalzinho, Lucas e Vitória. Estão aqui também? Estão aqui também. E o seu nome qual é? Meu nome é Cecília, eu sou advogada, é minha primeira gravidez, eu não tenho filhos, tenho 2 enteadas, uma de 21, que não mora comigo, uma de 16, que mora comigo praticamente desde quando eu me casei. E você está grávida de quanto tempo? 10 semanas. Você está com quantos anos? 43. 43 e engravidou, então... Sem se programar mesmo. O ano passado... Você já tinha decidido não ter filhos, por exemplo? Não, foi assim, até por conta do trabalho, né, que é um trabalho super dinâmico, você sempre adiando, e como você tem uma enteada, parece que você faz uma transferência um pouco, já tenho uma enteada, tá bom, né? Aí o ano passado eu fiquei grávida, né, foi uma gravidez anaembrionária, perdi e parece que cai o relógio. Eu pensei, nossa, mas... Se eu fiquei grávida agora, poxa, poderia ter dado certo, uma experiência tão boa, todo mundo curtindo, né? A minha enteada curtindo, o pai, a avós, todo mundo, né? Então eu fiquei assim até meio chocada e entrei um pouco em parafuso até. Falei assim, nossa, será que eu consigo de novo? Estava com carta do meu médico para ir para um tratamento. Aí eu conversava com algumas amigas que fizeram o tratamento, deram certo, outras que ficaram super frustradas. Falei assim, será que eu vou passar por isso? Não vou passar por esse... Se é um sofrimento ou um prazer, né? Fica aquela dúvida, né? Mas alguém decidiu por você. Pois é, alguém acabou decidindo. E tem uma outra grávida aqui, né? A Adriana. Eu tô adorando fazer parte desse clube agora. Deixa eu ver a barriguinha, mostra que a sua barriga já tá há quanto tempo já? A barriguinha já tá com 6 meses. E... Quem que vem por aí? O Antônio. O Antônio vai chegar daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns meses. E embora não pareça, você tá com quantos anos? Tô com 42. E foi também... Adorei o que você falou. Alguém decidiu por você. Deus que decide pela gente. Só pode ser. Para mim, só tem essa explicação. E olha só, um casal saudável tem a cada mês 20% de chance de gerar um filho pelo método natural. Aqui ao meu lado, o Dr. Nelson Antunes Júnior, que é especialista em reprodução humana. Dr. Nelson, quando os tratamentos são indicados? Bem, na verdade, quando as pessoas necessitam dele, né? E hoje a gente tem um número grande, 15 a 20% da população encontra em alguma fase da vida dificuldade de gestação. No texto que a Mariana colocou, esse retardo da busca da gestação seguramente começou a ocorrer com a possibilidade da pílula na década de 60. Esse foi o grande poder
que a mulher obteve, né? Porque a minha mãe me teve depois de 10 meses que se casou, porque parece que era o modelo, né? Não tinha, era assim, casava-se para ter vida sexual, porque parece que era uma catástrofe, uma gravidez não preparada socialmente, né? E a pílula trouxe esse poder. E as mulheres foram protelando, né? Foi deixando para frente, como você colocou, e de repente ela toma esse susto que o tempo passou. Aí aos 35, 37, bate o sino. E nem sempre as coisas estão preparadas como você disse. Cadê o parto? Às vezes o parto já até passou, não é assim? Às vezes teve um parto. Mas a hora que o parto passou, as condições não estavam preparadas, e como a pílula dá esse poder... E sabe o que eu acho que acontece, doutor Nelson? Não sei, mas na hora que a mulher resolve ser mãe, ela acha que vai engravidar, fica se programando, não, mês que vem eu vou engravidar, no começo do ano que vem eu vou engravidar, e na hora que você tenta e não consegue, você percebe que você não consegue se programar. Quanto tempo, em média, a mulher deve esperar? Então, veja, se não tiver nenhuma catástrofe aparente, por exemplo... Casou com alguém vasectomizado, pelo amor de Deus, corre lá. Né? Agora, se não tiver nenhuma dessas coisas, serão 12 meses. 12 meses. Agora, também digo assim, olha... 1 ano de tentativa natural. Então, 1 ano de tentativa natural, mas será que na tua idade devia esperar 1 ano? Não, vai lá conversar logo, se quiser. Porque este ano é capital. É muito diferente este ano aos 32 anos da mulher, dos 36... dos 42, porque vejam só, olha, a chance de alguém engravidar, em média, é 20% ao mês, como está no texto. Porém, aos 44 anos é 4%. 4%. Então não dá para ficar em casa esperando. E aos 35 anos é 18%. Não, eu acho que vocês que já tiveram filhos, assim como eu também passei por isso, essa frustração, né, de você falar, espera 1 ano, mas quando você quer muito, aí você ficar esperando todo mês e ver que não ficou grávida, é muito frustrante. E você passou por uma situação... Eu passei por isso, porque eu casei super nova, com 22 anos, aí os 2 primeiros anos eu não queria filho, e aos 25 resolvi tentar 1 ano e não consegui, não engravidei. E aí espera 2, espera 3, aí fui procurar ajuda e eu demorei 8 anos. Eu fiz durante 8 anos tratamento. E você eu tive a primeira já com 34 anos, 33 para 34 anos. E você sofreu abortos, né? Sofri, até conseguir eu tive ter essa 5 abortos antes da primeira, fiz 8 anos de tratamento, perdi gêmeos, trigêmeos. E já em estado avançado de gestação? Não, eu perdia logo no começo, 6, 7 semanas, bem no início. E hoje, quando você, com 4 filhos, quer dizer, para quem não podia engravidar, né, doutor Nelson? É aquilo que a gente fala, chega a hora, né, porque os tratamentos eram os mesmos, e chegou minha hora, e eu dei à luz, quando ela tinha 6 meses, eu procurei de novo outro tratamento, porque eu tinha medo de passar por tudo isso de novo, que eu já havia passado, e engravidei na primeira tentativa. E aí engravidei de gêmeas. E fiquei super feliz, porque iam ficar com 3 meninas, tudo de bom. E imaginei que nunca mais fosse engravidar. E aí vem aquela hora de Deus. Eu engravidei da 4ª aos 38, natural. Aqui ao meu lado também a Luciana Leis, que é psicóloga. E acontece isso mesmo, Luciana? Quer dizer, a hora que a mulher relaxa, ela engravida. Tem uma parte psicológica que influencia? Com certeza. É porque esse discurso relaxa que engravida é complicado também. Porque quando a mulher está buscando um filho e não consegue, é muito difícil relaxar. E elas, inclusive, se culpam, né? Nossa, eu não consigo relaxar, por isso que não vem. Olha, eu vou tentar de novo, agora eu estou mais tranquila, quem sabe seja a hora, né? Então, assim, não necessariamente, né, o estresse vai com certeza atrapalhar. Depende do nível de estresse dessa mulher. O estresse faz parte dessa busca, a ansiedade faz parte do tratamento. Eu não conheci uma mulher que não tivesse um estresse, uma ansiedade por conta disso, porque tem um desejo e quando ele não se realiza, não tem como você não ficar na expectativa, não ficar na ansiedade. Então isso faz parte. Claro que assim, tem mulheres que deixam de trabalhar, que têm problemas de insônia e o nível de ansiedade, né, fica muito além do que é esperado. Isso merece, claro, que tratamento.
A psicologia dentro da reprodução assistida, né, dentro dos tratamentos, ela visa o enfrentamento dessa situação da melhor forma possível, né, de não deixar a mulher desistir do sonho, se ela quiser ir em frente. Porque isso pode atrapalhar o tratamento, doutora Nelson. Como é que é para suas pacientes? Eu tomo muito cuidado com uma informação que, assim, olha, desencana. Não, isso eu queria falar, porque que vem, né? Isso falaram muito para mim, como se fosse só dependesse da sua alegria. Ah, não, eu vou desencanar. E as mulheres ficam muito culpadas. E veja, este é o ponto, porque veja, o tempo inteiro, quem tem filho e quem não tem filho está buscando, sabe que a culpa está presente no papo, né? Aquela que deixou o tempo passar. Mas esta situação da paciente que vai lá e fala assim, o pessoal falou em desencanar, caramba, mas veja, aí tem as coisas objetivas e as não objetivas. Vamos ver. Não adianta desencanar se tem pouco espermatozoide. Desencanar do quê? Não vai desencanar e aparecer espermatozoide. Se a trompa está entupida, puta, não vai desencanar que não vai resolver. Então, precisa ter essa modulação para não se perder ainda mais tempo do que se está perdendo. Agora, a verdade é que assim, quando a causa não está clara, que são três coisas muito básicas. Veja, coisas objetivas. Tem espermatozoide, não tem espermatozoide. Tem trompa, não tem trompa. Ovula, não ovula. Acabou. Acabou a reprodução aqui. Agora, doutora, eu acho importante explicar até a diferença, porque muita gente ainda não sabe a diferença de inseminação e proveta. Então, porque tem as pessoas, assim, os tratamentos ainda são caros, né? Eu acho, é legal a gente falar, até no próximo bloco, acho que a gente pode falar mais do valor, de como cada uma fez o tratamento, mas de qual a diferença, porque existem vários tipos de tratamento, não precisa ir diretamente para o Exatamente, olha, todo mundo que faz tratamento de reprodução tem que fazer um tratamento que é o chapéu, que é induzir a ovulação. Não tem papo. Tem que tomar remédio para fazer mais óvulos e melhores óvulos. Pronto, isso é a indução da ovulação. Aí cai 3 pingentes na indução da ovulação. Primeiro é coito programado. Então eu vou dizer que dia vocês vão transar, para aumentar a chance. Horário marcado. Tá certo? Uma delícia, né? Mas é um jeito. Quem está na chuva, às vezes, tem que se molhar. Então, toma uma injeção e a hora. Coito programado. Amanhã à noite vocês têm que transar. Toma umas injeções. Segunda situação, inseminação artificial. Pega o material masculino só e coloca dentro do útero. Terceiro pingente da minha indução da ovulação. O bebê de proveta, que eu pego o óvulo da mulher, o espermatozoide do marido, faço o nenê aqui fora e depois de 2, 3 ou 5 dias coloco o bebê dentro do útero. Aí a mulher fala assim, você acha que eu não vou engravidar nem assim? Porque põe o nenê lá dentro. Sabe qual é a chance de gravidez máxima que esse método dá? 50% a 60% em mulheres com menos de 35 anos. Agora eu vou falar com a psicóloga. Com esse pensamento, ela com certeza não vai engravidar, né, Luciana? Depende, olha só, porque a gente vai trabalhando a cabeça da mulher ao longo do tratamento. E uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada são as expectativas, né? Porque o casal, eles escutam aí fora, faz tratamento, você vai engravidar de gêmeos, trigêmeos. Ninguém fala quantas vezes tentou até chegar no resultado. Então o casal chega para a clínica com a expectativa lá em cima, achando que vai ser grávida. Que é 100%, né? Principalmente os casais de primeira tentativa. E assim, o tamanho do tombo é de acordo com o da idealização. Né? Essa mulher, claro, se você vai mais confiante, se você está com a autoestima boa, você está confiante, isso colabora, mas isso não é determinante. Tá? Tem mulheres, às vezes, que já estão muito frustradas e o que eu vejo muito é assim, que conforme vai passando, quanto mais nãos, quanto mais tentativas frustradas, parece que nunca vai chegar. Parece assim, olha, eu já estou na minha 10ª tentativa. Não vai ser nunca, né? O sonho está ficando distante. E o trabalho é justamente de fortalecimento egóico para a mulher que bancar esse desejo, para ela conseguir. A semana passada mesmo, eu recebi um e-mail de uma paciente minha que tentou 8 vezes, né? E ela está com o filhinho dela fazendo aniversário e falou, olha, Luciana, o mais importante nisso tudo foi eu acreditar. Pera, deixa eu ver se precisa de alguma mãe. Essa paciente me fala que o mais importante foi ela conseguir continuar acreditando que seria possível para ela conseguir fazer os tratamentos. Então, assim,
não dá para falar que tudo tem que ter um 100%, né? E eu acho que é complicado, porque as mulheres que estão nessa busca começam a idealizar um modelo de mulher e de mãe que é complicado de atingir. Então tem que, olha, de repente eu acho que eu não estou engravidando porque eu não estou 100% feliz ainda no meu emprego, minha relação está meio assim, e fica tudo muito idealizado. E eu sempre trabalho justamente isso, não existe um momento ideal, existe um momento possível, não precisa estar 100%. Até já ouvi gente dizendo que se você for ficar esperando o momento ideal, ele não vai chegar sempre esperando. Você tem os dados, né? Você sempre tem alguma coisa, né? Quer dizer, por outro lado, qual será o limite? Pois é, doutora, adorei também essa pergunta. Eu estava outro dia assim, eu fiquei grávida com 42 anos, aí eu comecei a ficar nervosa, eu não vou ver meu filho casar, eu não vou ver meu filho ter filho, já fiquei super triste. Aí eu estava conversando com a minha nutricionista e ela disse, Adriana, você não sabe de nada que você está falando aí. Minha mãe me teve com 47 anos, depois de 6 abortos que ela teve. Ela nasceu com 47 anos e a filha dela acabou casando com 20 e poucos anos, já tem neto, já tem tudo. Minha mãe vai ter neto meu agora, com 40 anos. Quer dizer... É muito essa coisa de a hora que os tratamentos vão se estendendo demais, é preciso... A mãe vai ter filho também com 60. Mas tem um aspecto que as pessoas também ignoram, né? Que a expectativa de vida do ser humano está aumentando. Exatamente. Né? Então, se eu voltar no tempo, com 40 anos, ela todo mundo ser avó já. Né? Olha só, sobre números, né? Os números mostram que as mulheres têm esperado mais tempo, sim. No Brasil, o IBGE constatou que o número de mães de primeira viagem com mais de 40 anos cresceu 27% entre 1991 e 2000. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a quantidade de mulheres que adiam a maternidade para depois dos 40 anos aumentou 51% entre 1999 e 2007. Bom, nossa conversa continua daqui a pouquinho, porque no próximo bloco, Rosângela Santos vai até um hospital da rede pública conversar com pacientes que fazem tratamento contra a infertilidade. O Papo de Mãe volta já. Me chamo Clara, tenho 45 anos, sou líder comunitária. Tive meu primeiro filho com 17 anos de idade e, aos 41, tive a Mariana. A diferença entre uma gravidez e outra, com 16 anos, 17, você tem mais pique. E aos 40, você já tem mais experiência. Nós estamos de volta e eu queria aproveitar que o Dr. Nelson está aqui até para ler uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora. Dr. Nelson, até não é tanto sobre ser mãe com mais de 40 anos ou tratamento, mas eu achei importante falar sobre isso, que é o ácido fólico. Ela diz o seguinte: meu nome é Girleide, tenho 33 anos, sou casada e mãe de Amanda de 10 anos, Ana Luísa de 3 meses, que para minha grande surpresa nasceu com uma doença chamada mielomeningocele, é isso? Que é uma má formação da coluna vertebral e junto com ela sempre vem associada a hidrocefalia, uma doença horrível que só descobri na hora que ela nasceu, sendo operada no dia do nascimento e com 2 meses ela colocou uma válvula para controlar a hidrocefalia. E a bebê tem os movimentos das pernas, não tem o movimento das pernas e pode ficar com alguns problemas. Por favor, gostaria de pedir a vocês abordarem esse tema, já que essa doença ainda não tem explicação completa e está associada à falta de ácido fólico no organismo. Me ajude, porque estou desesperada com essa grande surpresa. Obrigada que me atendam, porque já tentei em outros programas, não tive nenhuma resposta e vocês sabem bem o que estou sentindo. É muito sofrimento, não só para mim, como para minha bebezinha. Beijos, Girleide, que escreveu. Então, doutor Nelson. Veja, faz uns 15 anos que apareceu na literatura que mulheres que haviam tido um bebê com esta doença, que é a coluna aberta, que tem esses problemas mesmo. E nem sempre associada à hidrocefalia essa doença. Isso, pode ser só distal, mas cerca de 35% se associa à hidrocefalia. Mas a questão é assim, mulheres que tinham esta criança com esta situação, quando tomavam ácido fólico na próxima gestação, diminuíam a chance desta ocorrência de forma importante.
De lá para cá, nesses 15 anos, um monte de pesquisas tem mostrado que isso é verdade. Agora, a incidência dessa doença é muito pequena. É muito rara mesmo. É muito raro. Veja, eu em 30 anos de clínica tive um caso. Então, não é uma coisa que aconteça todo dia. E daí se passou a promover a ideia de que as pessoas devessem tomar ácido fólico durante toda a expectativa de gestação e depois durante a gestação, para que diminuísse a incidência dessa doença. Bem, só dessa doença, doutor? Então, depois disso depois de 4, 5 anos, apareceram alguns trabalhos mostrando que as trissomias, as alterações da formação dos cromossomos, o crossing, da mistura do cromossomo masculino com o feminino, também diminui a incidência tomando essa medicação. E agora, porque a medicina é assim, agora a dose que está sendo dada de ácido fólico parece que é alta demais e tem aparecido algumas outras questões. Bom, a medicina é assim, né? A gente tem que pegar os trabalhos, ir acompanhando. Por quê? Porque começou a se dar 5 miligramas de ácido fólico todo dia para as mulheres. E agora já tem trabalho mostrando que passou da conta. Aí tem mais um dado, veja só. Se eu fizer uma dosagem de ácido fólico na dieta de uma mulher na Finlândia, que tem um frio desgraçado e que você não compra alface por R$1 na feira a hora que você quer, porque... O ácido fólico está em que alimento? Então, está em brócolis, está em verduras verdes, está no champignon, no cogumelo, todos os cogumelos, e está distribuído na dieta de todo mundo em doses menores. Eu quero dizer é que, assim, é difícil saber quanto uma pessoa absorve de um alimento, porque um absorve mais, outro menos. Um come mais coisas que têm ácido fólico, outro menos. Então também é difícil eu quantificar quanto cada um precisa. E também, assim, não é garantia de... Porque eu entendo o que ela está dizendo aqui, que sempre vem aquela história do sentimento de culpa, da mãe se sentir culpada do bebê ter o problema, né? Eu ia chegar lá, Mari. Então é isso chegue, mesmo. doutora. Porque, veja só, o fato de se tomar ácido fólico não zera a possibilidade, só diminui. Voltando a falar dos tratamentos, doutor Nelson, ainda são muito caros? Só quem tem muito dinheiro é que pode fazer tratamento? Ou isso tem mudado? Como é que é? Veja, nós estamos preocupados com isso já há uns 7, 8 anos. E então hoje, na Faculdade de Medicina ABC, tem um programa muito interessante que diminuiu bastante o custo. No projeto Beta, nós temos lá o nosso projeto social, que também faz esse tipo de trabalho, mas ainda, Mari, nós não conseguimos atingir a classe D. Então, veja só, a classe A e B busca os seus serviços. A classe C estava desassistida nos últimos 8, 10 anos. Esses projetos, o Pérola, Byton, onde nós vamos ver a reportagem, o projeto Beta e a Faculdade de Medicina ABC, mas nós estamos falando de atender quantos casos? A fila é enorme, né, nos hospitais públicos. Nós estamos falando com esses 3 projetos, o ABC, onde eu dou aula, nós fizemos esse mês 116 casos. O Beta faz 50 e o Pérola talvez faça... Nós estamos falando de 200, mas a nossa necessidade é muito grande. O país não pode falar de 3 lugares. E no restante do país, existem projetos sociais? Olha, nós hospitais atendemos públicos? tanto no ABC quanto no Beta, e creio que ocorre mesmo, embora eu não saiba exatamente, no Pérola, tem gente do Brasil inteiro. Mas veja, a pessoa para se deslocar do Acre, do Rio de Janeiro, precisa ter mais dinheiro do que a outra. Vocês todas são aqui de São Paulo? São todas paulistanas? Sim. São a Adriana não, carioca, né? Sou carioca, mas eu moro em São Paulo. Há muito tempo. E você que fez lá nesse projeto social, como é que foi que você buscou o tratamento? Que dificuldade? Há quanto tempo você estava tentando engravidar? Conta um pouco. Bom, eu a partir dos meus 35 anos eu resolvi ser mãe. E aí a partir daí a gente começou a investigar. Eu comecei com 35, 36, não consegui engravidar. Aí foi quando fui buscar, né, os exames para ver qual era o problema nosso que não conseguia engravidar. Foi o que o doutor falou, 35 anos já tem que correr atrás, né, doutor? Não dá para esperar mais. Foi quando eu comecei a ter essa vontade de ser mãe. E aí a minha ginecologista conhecia o Beta, inclusive a primeira paciente do Beta era paciente dessa minha médica, ela engravidou lá no Beta. Então a minha médica, ela me indicou
por essa paciente que ela tinha. Esse instituto é público? É de graça o tratamento? Não, beta não. É social, né? É social. Explica um pouco como é que é, doutor Nelson, um projeto social. Veja só, nós tínhamos o nosso centro lá e como estava tudo lá... Centro médico. Centro médico, um nosso, que atende os nossos consultórios. Particular, né? Particular, com as pessoas abastadas, classe A e B, quem sabe alguém da C, mas A e B. Vendendo carro, tem gente que vai e vende carro. É verdade, carro. e por um processo que até há 2, 3 anos atrás dava 35% de resultado. Hoje nós estamos falando de 55%, mas todo o tempo, eu comecei a fazer em 83, era 8% de resultado. Eu quero mostrar só a evolução. Até é interessante falar, de quanto a quanto uma pessoa gastava, por exemplo, 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, eu acho que a coisa ficava na faixa de 10 a 15 mil reais. Não menos do que isso. 15 mil por mês. Isso, é isso mesmo. Eu ia falar isso. Eu acho que assim, de 10 a 15 mil por mês. Por ciclo, né? Por tentativa. Ciclo, por tentativa. E hoje já baixou esse preço? Não, o preço nas clínicas particulares é o mesmo. Pensei que ele fosse falar assim. Não, por quê? Porque nas clínicas particulares é o mesmo. O que nós fizemos... a chance é maior, A chance é maior. Então a repetibilidade ficou menor. Você está falando da Proveta, né? Da Proveta. Da Proveta, porque a inseminação, acho que é importante dizer que é um valor menor. A inseminação é 1/4 do valor de uma Proveta. Que é porque a fecundação acontece dentro do corpo da mãe. Só que o resultado é 1/3. Entendi. A probabilidade de engravidar é menor. O preço da medicação que você gasta, tanto para um quanto para outro, é a mesma. Os medicamentos são então, caros. É uma coisa assim, tudo isso tem uma... Agora, o projeto Beta que a gente fez foi assim, veja, não estava tudo lá? Já comprei o equipamento, já está tudo lá? Por que para de trabalhar ao meio-dia? Vamos trabalhar até às 5 da tarde e atender uma população que não tem acesso. E esta pessoa vai lá e tenta, e esse foi o jeito que a gente imaginou, faz um cadastro com a nossa assistente social. Por favor, se não aconteceu alguma coisa dessa que eu estou falando com você, reclame que eu vou brigar lá. Porque é meu, mas eu não vejo todo dia. Foi assim. Você fez esse processo? Fez o processo, leva muito renda, olerites, muito rápido. E faz um preço ajustado a esta condição. Não foi assim? Foi assim, e uma ressalva, gente, eu fui desacreditada, porque projeto Beta, né, ação social, mas eu pensei que ia ser muito demorado, mas não foi demorado, e o preço foi muito varia rápido. De acordo com a demora pessoa. É a fase do Quanto tratamento. que a pessoa tem condições de pagar, é isso? De graça. De graça? Até de graça. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, eu tenho 2 fases do ano onde eu faço cursos para os meus pós-graduandos. E no curso prático, quem não tem dinheiro é separado e aí a gente dá até a medicação. A gente faz 20 a 40 casos por ano de graça. Agora, ela falou que o retorno foi rápido, né? A fila é muito grande? Não tem fila. Não tem fila? A gente tem a capacidade de atender... Acho que o pessoal então descobriu Agora vai ter, viu, doutor Nelson? Agora vai ter fila depois do nosso programa. Mas como é que não tem filas e se tem essa... Sabe por quê? No Brasil todo tem fila, né? Como é que lá não tem fila? Fila porque a nossa capacidade de atendimento é muito grande. E eu acho até importante colocar que quando você vai iniciar um tratamento, você tem que ir com a cabeça sabendo que as tentativas fazem parte do processo, né? Pode ser que você dê sorte de engravidar na primeira, mas assim... E a frustração também, porque exatamente. Você faz, aí você fica toda feliz, você tá grávida, sai achando e aí que tá grávida. Pode desistir já na primeira vez que não der certo. Exatamente. O beta vai evoluindo e aí a hora que você vê, dali 4, 5 semanas, 6... Você está voltando, você chega lá, o coraçãozinho não bate. Né? Não, essa é uma das gêmeas. Nossa, mas elas são todas parecidas. As gêmeas mas eu acho que quando a paciente entra no tratamento, encarando as tentativas como parte do processo, isso fica mais fácil. Não que seja fácil, mas assim, fica mais possível de se enfrentar. E a gente está falando sobre isso e um levantamento feito pelas Sociedades Brasileiras de Reprodução Humana e Reprodução Assistida mostra uma explosão de clínicas do setor. Em menos de 5 anos, elas dobraram. Alguns hospitais públicos também oferecem tratamentos. Mas neles o problema é que as filas são imensas. As redes pública e particular têm capacidade para atender 20 mil mulheres por ano. Só que a procura passa de 90 mil. Veja a reportagem de Rosângela Santos. A história é de amor, daria uma novela. Ela casou, teve 2 filhos, o marido também. Eles são primos de longe, se reencontraram há 4 anos. Decidiram viver uma paixão que tinham deixado para trás na adolescência.
Agora tentam ter um filho. Será o quinto na numerosa família. Mas ela fez laqueadura com 27 anos. Então resolveu entrar na fila aqui do Hospital Pérola Baiton, que fica na região central de São Paulo e é público, para fazer um tratamento. Ser mãe, né, eu já realizei esse sonho, mas não realizei o sonho de ter um filho com o homem que eu amo, né? Isso eu não realizei ainda, né? Vou realizar agora. O programa de reprodução assistida existe há 18 anos e é gratuito. Aqui são feitos 250 até 300 tratamentos por ano, com 25% de sucesso. Neste laboratório acontece a parte mais importante de todo o processo. Aqui, os óvulos são preparados. Depois eles são armazenados nestas incubadoras. E neste aparelho, o micromanipulador, o espermatozoide é colocado dentro do óvulo, é feito o embrião. Depois de fertilizado, ele é transferido para a futura mamãe. O tratamento dura mais ou menos um mês. O Hospital Pérola Baiton atende mulheres de todo o Brasil. Uma vez por mês, as consultas são marcadas por telefone. Da equipe fazem parte 11 médicos, 6 enfermeiras, 2 psicólogas, 3 embriologistas. Mas as vagas são limitadas. São abertas de 30 a 40 por mês. E a fila de mulheres cadastradas é enorme. A espera para o início do tratamento pode ultrapassar 4 anos. Todo tipo de... São mulheres de todo o Brasil, de todas as classes sociais. São mulheres... Os tratamentos em clínicas particulares são tratamentos muito caros. E aqui a gente oferece o tratamento totalmente gratuito, inclusive com fornecimento de medicações. Então a procura é muito grande. Por exemplo, nós abrimos essas vagas nas terceiras quartas-feiras do mês. Começamos o atendimento por telefone às 8 horas. Quando são 9 horas da manhã, as vagas já terminaram. As mulheres que retiram óvulos para a fertilização assistida também podem, se quiserem, fazer a doação de óvulos. A doadora tem que ter até 35 anos. Nós temos um programa de ovo-doação para pacientes mais velhas, para pacientes que têm mais de 43 anos. É uma doação voluntária, sem nenhum tipo de benefício. Se ela quiser, ela faz a doação desses óvulos excedentes e esses óvulos, então, são utilizados nessas pacientes mais velhas. O espermatozoide é sempre do marido, a gravidez é sempre da mulher. A única coisa é que o material genético desses óvulos é o da doadora e não da mulher que engravida. É um trabalho gratificante. O senhor realiza o sonho dessas mães mais maduras? É muito gostoso, é muito bonito. Quando a gente vê, quando essas pacientes voltam, trazem para a gente ver o filhinho, é uma coisa muito legal. Ser mãe depois dos 40, você acha que é mais difícil? Fisicamente, sim, há limitações, mas eu acho que psicologicamente é o melhor, porque agora eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu posso passar, eu sei ensinar melhor, eu sei educar, eu tenho exemplos anteriores, né? E eu acho que vou amar assim mais com tranquilidade, né? A minha vida profissional está mais tranquila, né? A minha cabeça está mais tranquila. Eu acho que eu vou ser uma mãe assim mais completa. Você agora é mãe de primeira viagem. O seu marido é pai de primeira viagem também, não? Não, ele tem uma filha de 21 anos e tem uma de 16 que vai fazer 17 agora em janeiro. Olha só. E o seu é pai de primeira viagem, Adriana? Não. É? E ele está com quantos anos? 31. Ah, e ele é mais Ele queria mais demais novo. ter filho, mais que eu. É mesmo? Eu falei sério. Então ele não adiou a paternidade? Ele não. Mas eu também não adiei. Eu estava esperando ele chegar. Depende tudo da gente, Mariana. É verdade. Bom, a gente continua a conversa daqui a pouco. No próximo bloco, o David Almeida vai contar pra gente se os homens, como a gente está dizendo aqui, também estão adiando a paternidade. O Papo de Mãe volta logo. Filho é uma dádiva, é um presente de Deus em qualquer idade. A Mariana é minha filha neta. Todo mundo que me vê pergunta se ela é minha netinha. Mamãe é vovó com açúcar, sempre. O
O avanço da medicina encoraja, mas nós não podemos esquecer que se trata de uma gravidez de risco. Os óvulos já não são mais os mesmos. Aos 40 anos, aumentam as chances de hipertensão e diabetes na gestação. O bebê pode nascer prematuro e ainda tem a síndrome de Down. Aos 30 anos, a má formação genética aparece em 1 para 1000 casos. Aos 40 anos, a proporção é de 1 para 100. É isso mesmo, doutor Nelson? É isso sim. O resumo é que a idade aumenta a incidência de alterações genéticas e não só a síndrome de Down. São 5.000 doenças. Mas não é para assustar nenhuma das mães grávidas aqui, não. Acontece, mas veja só. É muito importante que hoje nenhuma grávida, quando bem assistida, vai ter a surpresa de uma situação dessa. Porque no pré-natal é perfeitamente possível que o acompanhamento faça o diagnóstico precoce dessas questões. Né? E não de todas as 5.000, com uma incidência muito confortável para que os exames não invasivos, sem nenhum risco para o bebê, consigam responder para as mães que está tudo bem. A questão é que a gente volta à questão do tamanho do Brasil, né? Aonde a medicina tem uma melhor qualidade, isso é uma rotina, mas para o Brasil inteiro talvez seja, em alguns lugares, tenha dificuldade disso. E a gente vai fazer o que também, né, doutor? Isso, então. Quando também essa é a outra coisa que eu ia emendando para dizer. Por quê? Porque, veja só, a hora que a gente tem o diagnóstico, fazer o quê? Outra coisa que se discute muito hoje em dia, essa coisa de escolher o sexo do bebê, o que você acha disso, hein, doutora? Acontece que a lei diz que não é possível que nenhum método separe sexo. Então, não pode, pronto. A lei diz o quê, Roberto? Então, não existe uma lei da reprodução assistida no Brasil. Os profissionais usam uma resolução de 1992 do Conselho Federal de Medicina. Ela proíbe a escolha de sexo da criança se não houver indicação para evitar transmissão de doenças e limita a 4 embriões a serem introduzidos por tentativa. Doutor Nelson, a legislação ela precisa se atualizar? Então, veja só, olha, não tem lei. É que para o médico, a lei é esta. Porque se eu infringir esse, eu fico sem guarda-chuva da legalidade. Porque como não tem uma lei de fato, o que tem é a resolução do conselho, que é a que rege ética e legalmente a minha ação. Por isso é que eu não faço. E o seu marido tem quantos anos? Vai fazer 50. Vai ser pai agora aos 50, o seu tem 31, né? Você brincou falando que eu adiei a maternidade, não adiei, eu estava esperando o pai chegar. Você falou. O David Almeida foi conversar com os homens. Vamos ver o que eles dizem sobre adiar a paternidade. Bom, eu já conversei com algumas pessoas aqui na rua e o que a gente tem percebido com relação à história de ter filhos é que parece que os homens, pelo menos, estão mais conscientes, né? Eles acham que ter filho quando se está mais velho é melhor porque já está equilibrado financeiramente, já curtiu a vida, curtiu as baladas e aí sim mais velhos vão poder se dedicar mais aos filhos. É isso mesmo? Você já está com filho já? Não, mas concordo plenamente com o que você disse, rapaz. Agora eu estou na fase de ter um filho. Aos 40 anos eu estou a fim de ter um filho. Você está com 40 anos e ainda não tem filho? Não tenho filhos ainda. Então eu pretendo agora que eu pretendo ter. Já estou formado, estabilizado financeiramente, agora eu quero ter um filho. Tem filho? Não, ainda não. Ainda não? Não. Vai esperar o quê? Chegar nos 40 anos, 50 para ter filho? Não, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro primeiro? Dinheiro. Agora, mas aí se demorar muito para ganhar dinheiro, você vai ficando mais velho, e aí? Aí eu tenho filho antes. Você acha que tem diferença ter filho quando você já tem mais idade ou ter filho quando você é mais novo? Muda alguma coisa? Eu acho que faz diferença. Eu acho que você tem que ter numa idade que você possa curtir a infância da sua criança e crescer junto com ela, não ser o avô do seu filho. Você poder jogar bola com ele quando você tiver 40, 50 anos e ele tiver 15. Não quando ele tenha 15 e você tem 80 que você não vai poder jogar bola com ele. Ou levar num parque ou ter a mesma disposição. É isso que eu penso. Eu acho que a pessoa mais velha está mais estabilizada financeiramente, vai poder criar o filho com as melhores condições. Mas, por outro lado, não vai poder aproveitar algumas coisas, fazer a tarefa junto do filho, que ele não vai ter a mesma disposição e outras coisas. Tem que abrir mão de umas coisas para ter outras, né? Acho que é isso. Quantos filhos você tem? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Ué, mas já não tá na hora não de já ter uns filhão? Ainda não. Acho que eu nasci para ser
filho mesmo, não para ser pai. Quem quer filho, a gente vai ser sempre, né? Tem uma curiosidade, Roberto? Tenho, Mariana. Eu pesquisei e a mãe mais velha do mundo seria uma indiana de 70 anos que deu à luz gêmeos em 2008. Mas há dúvidas quanto a isso, pois ela não tem certidão de nascimento. Em 2009, no Reino Unido, uma mulher deu à luz aos 66 anos. Ela só conseguiu realizar o sonho de engravidar na Ucrânia, já que no Reino Unido é proibido fazer tratamento contra a infertilidade em mulheres com mais de 50 anos. Dr. Nelson, existe um limite de idade no Brasil? Então, não existe um limite definido. O que na sua tem opinião? é a qualidade biológica. Com 66 anos, você faria? Faria se biologicamente ela estivesse bem. Então eu tenho que avaliar o rim, o pulmão e o coração. E aí eu perguntaria para ela se emocionalmente... Por quê? Porque tem um monte de questões aí. Veja, quanto mais tarde ela engravida, menos chance ela tem de acompanhar os filhos. Aí um risco é o bebê ficar órfão prematuramente. Aí é que tá. A hora de falar do bebê órfão, nós teríamos que ampliar muito essa questão. Porque, veja só, os aidéticos poderiam ter filhos, e os hepatites C? Não, e os homens mais velhos também, Acabou. né? Então, você percebe que senão nós vamos começar a entrar em situações que é muito difícil discutir. É, muito específico. E que é muito específico e que, por isso que o livre-arbítrio e essa possibilidade das pessoas escolherem o seu caminho, e o médico não tem que discutir. E quantos anos, por curiosidade, quantos anos tinha a sua paciente mais... 57 anos. Aos 57 Ela teve anos? gêmeos. Teve gêmeos. Esse processo das injeções, ele é muito doloroso, né? Então, eu falei, bom, se eu não conseguir na segunda tentativa, eu tenho os congelados. Então, eu posso pular uma etapa, né, doutor? Certíssimo. Guardar óvulo, eu posso jogar fora a hora que eu quiser, do mesmo jeito que eu... O óvulo pode. Sim, como o esperma, né? Joga Você fora o descarta espermatozoide. porque não é um embrião. Agora o embrião não pode jogar fora. Mas o que você pode fazer com o seu embrião? Você pode doar para outro casal ter o seu bebê. Você pode. A legislação permite. Você pode doar para a ciência. Depois da aprovação, né, que teve uma repercussão grande há ano e meio atrás, depois de 3 anos que o embrião está guardado, ele pode ser doado para a pesquisa. É isso, por exemplo, de eles autorizarem a doar, a fazer a doação do embrião, quer dizer, eu posso receber essa doação dela e amanhã meu filho cruzar... Namorar com a irmã dele. Pode, namorar a irmã, quer dizer, então, casarem, né, então, até. Tem estudos, tem estudos mostrando que em populações maiores do que 10 mil habitantes, a chance disso acontecer é a mesma de um passeio que um homem fez numa noite incerta. Tá certo? Uhum. Então, estatisticamente, isso não tem valor em populações acima de 10 mil. Deixa eu só colocar uma coisa que é muito importante. Não é só o útero, não é só a parte reprodutiva que está infértil na mulher que está buscando tratamento. A vida costuma ficar infértil. Ela deixa de sair para as festas sociais, porque todo mundo pergunta, e aí, vocês não vão engravidar? Vocês vão querer ter filho? Então, Luciana, qual é a dica para essa mulher que está passando por isso, por esse sofrimento? A qual dica, é a dica, né, se dá para se falar de dica, cuidado para não deixar a vida só nessa busca do filho. Outras áreas também precisam ser fertilizadas. O trabalho precisa estar acontecendo sim, porque a mulher precisa ter autoestima para manter o tratamento, ela precisa estar se sentindo produtiva na relação sexual com o marido, que fica muito desgastada nessa busca, na vida profissional, na vida social, com as amigas, enfim. O que eu acho que tem que ser respeitado também, outro dia a gente recebeu um comentário no site do Papo de Mãe de uma mulher que não tem filhos, que gosta de assistir ao programa, porque tem sobrinhos e tal, e que ela falava disso, que ela não tem vontade de ter filhos e de como essa mulher tem que ser respeitada também. Porque também tem a dinastia da necessidade. Né? Todo mundo falando que tem que vir. Parece que você é obrigado a ser Tem paciente que vai lá e fala assim com 37 anos, Nelson, eu não tenho vontade. Você acha que
Eu acho que eu vivi muito isso. Você passou por isso? Por exemplo, você tinha decidido não ter filhos e de Não, repente... eu vivi de uma forma, uma coisa assim meio atípica. Eu tenho sobrinhos, né? Eu acho que eu vivi muito os meus sobrinhos. Então, esse lado mãe, eu acho que foi meio saciado um pouco pelos meus sobrinhos. Quando veio a ideia de casamento, veio uma cobrança de todo mundo. Poxa, mas e aí, vocês não vão ter filhos, né? Eu conversando com meu marido, meu marido falou, eu faço uma vasectomia? Não faço? E aí? Porque eu já tenho 2, né? Como é que fica aí, né? Aí eu ficava, não sei, sempre não sei, deixa a coisa acontecer. Sempre fui assim, nunca tive muito claro esse negócio da maternidade para mim. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, acho que a gente podia conhecer esses filhos que estão aqui, mas a gente poderia fazer muitos programas, né, doutor Nelson, que é um assunto, enfim. Eu passo aqui uma semana e meia. Vem cá, meninas, hoje tem bastante... Vem cá dar uma com a mamãe. Você quer pegar os seus... E depois vocês voltam para mostrar os bebês. Você pergunta, Laura, quem é quem? Vai. Como você se chama? Paola. Quantos anos você tem? 8. Essa é a Paola. E você? Pergunta pra ela. Quantos anos você tem? 10. Como você se chama? Lorena. Agora, como você se chama? Vicky. Quantos anos você tem? 6. Como você se chama? Julie. Quantos anos você tem? 6. Bom, para quem não podia ter filhos, Evelyn. Você viu. Eu acho que você superlotou. Tô com um bom exemplo. Tá com ótimo. Você viu mães que estão tentando engravidar? Vocês vão conseguir. Agora vamos saber, a mamãe vai apresentar os bebezinhos, os gêmeos. Olha que fofo o vestido dela. Eu tive a Vitória, a Ana Luísa, que está com o Papai do Céu, e o Lucas. A Vitória e o Lucas estão com quanto tempo? 1 ano e 2 meses. A Cecília, então, não teve que passar por nada disso, né? Não, foi uma opção em não passar mesmo. E eu falei assim, não, vou deixar a natureza agir, se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, não vai ser. Bom, vai ser, então. Você tem uma novidade para contar, né, Janaína? Mas ela não está grávida. Quem está grávida? Minha mãe. Quantos anos tem sua mãe? Ela tem 48, mas tem que falar que ela tem 47, que ela sempre diminui. E é o 4º filho? 4º filho. Uhum. E ela fez tratamento ou também veio Não fez nenhum tratamento, foi presente mesmo. Ô, Ricardinho, você já contou aqui pra gente que foi pai muito novo, com 20 anos, com né? 20 anos. E a sua mulher tinha quantos anos, né? 16 para 17. Quando ela foi mãe? Ela faltava um mês para fazer 17. Nossa, era uma adolescente mesmo. Hoje me chamariam de pedófila, mas eu era menor de idade também. Eu tive que pedir autorização para casar, né? Porque só podia casar com 21 anos. Tanto eu como ela pedimos autorização para casar. E tivemos o Ricardo, que tem 36 anos hoje, e depois tivemos a Fernanda, que tem 35. 35. E você tem mais uma filha. E alguns anos depois eu tive, de um outro relacionamento, eu tive uma filha que tem 16 anos hoje, a Ana Luísa. E o que você acha das mulheres terem filhos assim aos 40 anos, ou mesmo dos pais? Você seria pai novamente? Você tem vontade? Não, não tenho, mas eu acho assim, eu acho uma coragem muito grande ter filho em qualquer idade. O Almir está adiando a paternidade, viu, Mariana? Acho que o Almir já cancelou. Eu vou estrear aquilo que o doutor falou, da terceira idade. Você... E quem está aqui hoje com a gente, a Renata, você teve filho novinho, né? Eu tive com 24. 24 aninhos. E você tem vontade de ter mais filhos? Por enquanto, não. Tá bom. Você seria mãe aos 40 ou aos 50? Não sei, só chegando lá para saber, né? Hoje não pretendo, não. O que você está achando de agora fazer parte desse universo das mães? Eu às vezes fico até aqui parada, só olhando. Será que é comigo mesmo? Fico olhando para todas essas crianças lindas, para ver se o Antônio se inspira, nasce bem bonito também. Doutor Nelson, você quer divulgar algum site Tem algum site ou divulgou o telefone, né? Não, dei o telefone do Beta e, assim, talvez a mensagem seja que as pessoas procurem o diagnóstico primeiro, porque a gente fica falando de terapêuticas mais chiques, mais caras, mas menos de 50% das pessoas com dificuldade em engravidar precisam dessas terapêuticas mais chiques. Então, é só ir no médico, fazer meia dúzia de exames muito simples. Às vezes está só com uma infecção, toma um remedinho e resolveu. resolveu. Às vezes está com um hormoninho alto, toma um remedinho, então isso é muito importante. Tem um monte de gente que usa lubrificante na relação.
Lubrificante mata espermatozoide e a pessoa não engravida nunca na vida. Olha, para de usar lubrificante e resolve. Mas também não pode usar como contraceptivo, né? Não é tão seguro assim. E coisas desse tipo, olha, não levantar depois da relação antes de 30 minutos. Fica lá deitada 30 minutos, depois vai levantar. Não fazer higiene intravaginal em 12 horas depois da relação. Quando você quer engravidar, tudo isso é anticoncepcional e acaba atrapalhando. Você vê, barato, tranquilo e ainda é gostoso. Fica lá. Tá bom, você quer divulgar algum site, alguma coisa? Eu vou divulgar meu blog, que é o compartilhandovivências.blogspot.com. Tá ótimo, então quem quiser tirar ainda alguma dúvida pode Isso, é um blog voltado para infertilidade e os aspectos emocionais. E o Ricardinho, então, preparou aqui uma música. Nós vamos chamar o próximo programa. Obrigada a todos vocês por terem vindo e boa sorte para as mamães. Boa hora, né, que a gente diz. O site da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana é o www.sbrh.org.br e o da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é o www.sbra.com.br. O próximo Papo de Mãe vai ser animal. As crianças vão querer assistir também. Vai ser animal e vai ter animal. Na sua casa tem bichinho de estimação? E como é a relação dos seus filhos com eles? Será que ajudam a cuidar? Para saber mais sobre o que rola por aqui, acesse www.papodemãe.com.br. Até o próximo programa. Até! Ricardinho. Bom, essa aqui, vocês que já são mães, você que vai ser mãe, os filhos... Eu tenho um amigo que ele sempre faz músicas para a mãe dele, é o Fran Papaterra, né? E essa aqui ele fez uma delas, essa aqui. Mãe, no que será que eu sou bom? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre, por isso eu faço esse som, em busca de uma coisa que eu seja disparado campeão. A grande sensação, o herói da multidão, que eu tire de letra e resolva o problema desse planeta e de todo o sistema solar. Eu faço tanta coisa, mas meu desempenho é médio e isso me faz muito mal. Eu não vim pra esse mundo pra talvez morrer de tédio e devo ter talento pra ser rei de alguma coisa. Eu não me aguento com essa vida simples e normal. Tchubidu down down, aoba digulando, digulando, simples e normal. Tchubidu down down, mãe, no que será que eu sou bom? Aê! Eu ia falar que é tudo.